Boa noite, colegas dentistas. Vamos a mais uma live aqui do Perfil Dentista Confiante. Se é terça-feira, 20 horas, é hora da gente bater aquele papo, conversar junto, compartilhar conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre mobilidade, teste de mobilidade dental. Um teste que faz parte da rotina do nosso dia a dia clínico e que muitas vezes a gente não consegue aplicar da forma ideal ou a gente negligencia esse teste. E esse teste, o teste de mobilidade dental, nos ajuda muito e muitas das vezes fecha um diagnóstico quando a gente aplica de forma correta o nosso teste de mobilidade dental. Então, bora lá? Principalmente em casos de trauma dental, onde a gente sofreu. Nosso paciente está lá com um dente que sofreu uma luxação intrusiva, extrusiva, lateral, e aí a gente precisa fazer aquele teste de mobilidade para a gente testar aí. Será que vai precisar de uma contenção? Essa é uma dentre várias situações onde o teste de mobilidade nos salva. E aquele dente que apresenta aquela mobilidade e você faz o teste, quando fecha o diagnóstico, era um caso de trauma oclusal, não era comprometimento endodôntico e sim trauma oclusal, não era um problema de ligamento periodontal, de doença periodontal, era um caso de trauma dental. E o teste de vitalidade, o teste de mobilidade dental foi o certeiro que te ajudou a fechar o diagnóstico. Bora lá, mas vamos aprender de forma bem certinha, bem ideal, como que a gente aplica aqui no nosso dia a dia clínico esse teste que nos vai ajudar tanto a definir diagnóstico. Eliane, seja bem-vinda. Eiane, seja bem-vinda também. Vou deixar aqui, gente, fixado o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar da forma correta aí de como fazer o teste de mobilidade, tá? Existem alguns critérios e ele é fundamental que a gente perceba, e aí a gente vai conversar primeiro sobre as indicações do teste de mobilidade. Nós vamos conversar qual que é a técnica correta de aplicar e principalmente como a gente avalia, né? Eu sei que existem vários estágios, vários graus de mobilidade, grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, mas como que a gente faz essa pontuação e como que o resultado desse teste, ou seja, qual que é o grau de mobilidade que apresenta esse dente, vai nos ajudar a definir o diagnóstico e principalmente o plano de tratamento daquele dente que apresenta mobilidade. Bora lá? Ó, fiz um videozinho bem legal no acolhimento dessa semana para mostrar para vocês. Só encontrar ele aqui, gente, dentro desse monte de coisa. O vídeo é muito legal, porque a gente mostra a forma correta de se fazer o teste de mobilidade. Olha, então nós temos aí um paciente que a gente acolheu essa semana, fomos realizar o teste de mobilidade, tá? Então é muito importante que a gente realize o teste de mobilidade aplicando a técnica correta. Então, a gente não deve usar o teste com bidigital, ou seja, dedo com dedo. A forma correta é a gente utilizar o cabo de 2 instrumentais. Apoia no lado vestibular, apoia no lado lingual, como é o caso aí desse paciente, da gente fazendo o teste de mobilidade dos inferiores, porque aí a gente tem a real situação da mobilidade desse dente, né? Quanto que esse dente movimenta no sentido horizontal? Porque quando a gente coloca um instrumento, um cabo metálico, e do outro lado a gente coloca a nossa digital, como essa imagem que eu estou colocando, a gente mascara o nosso resultado. Por quê? Porque a nossa digital, ela é macia, ela vai enganar, vai fazer com que você tenha uma percepção errônea da mobilidade, tá?
Então, a mesma coisa quando a gente faz o toque bidigital. A gente também não consegue ter uma percepção ideal de qual que é a mobilidade desse dente, tá? Então, toda vez que formos utilizar a técnica para a gente avaliar qual que é a mobilidade dental, a gente vai usar essa técnica aí que a gente está aplicando agora, onde a gente vai usar cabos de instrumentais, então pode ser cabo de espátula, cabo de espelho, tá? O que vai estar ali no seu kit, mas 2 instrumentais resistentes, tá? Evite essa situação de colocar o dedo na avaliação. Sempre use o bidigital, tá bom? Então, e por que a importância? Olha só, a gente vai até olhar aqui na figura, e eu tenho um dente que apresenta a nossa mobilidade fisiológica, né? Que é a mobilidade G0, grau 0, onde todos os nossos dentes apresentam uma mobilidade natural, né? Que é os nossos, eu brinco, é o ligamento periodontal fazendo o amortecimento ali da nossa mordida, diminuindo o impacto, tá bom? E nós temos situações onde a gente tem outros graus de mobilidade. Mas o mais importante é a gente perceber a importância da gente fazer o teste de mobilidade dental utilizando a técnica correta, que é essa onde a gente vai apresentar os 2 instrumentais. Ei, Gil, boa noite, saudade de você, tá de férias, curta bastante que você merece, tá bom? Olha só, então a gente precisa fazer esse teste. E ao realizar esse teste, a gente precisa pontuar. Então, a gente precisa achar a forma correta, que é essa de fazer o teste de mobilidade, mas a gente precisa também pontuar, porque é a pontuação desse teste de mobilidade que vai nos encaminhar para um diagnóstico. Então, aqui nessa imagem, a gente observa qual que é a pontuação correta da gente analisar o diagnóstico, o teste de mobilidade. Então, a gente tem o grau 0 desse teste. Quando a gente tem quando o dente desloca dentro ali do alvéolo, o ligamento periodontal, em torno de 0,1, 0,2 milímetros, muito pouquinho. É o que a gente chama grau 0, é a mobilidade fisiológica, aquela natural apresentada pelos nossos dentes, tá? Na grau 1, a gente já observa que a gente tem uma mobilidade maior, sempre avaliando no sentido horizontal, tá bom, colega dentista? É outra coisa que a gente precisa pontuar quando a gente está fazendo o teste de mobilidade. Muitas vezes o colega avalia no sentido mesiodistal, ele avalia no sentido vertical. O teste de mobilidade, a sua aplicabilidade ideal e correta é quando a gente avalia no sentido vestíbulo palatino, em caso dos dentes superiores, e vestíbulo lingual, no caso dos dentes inferiores, tá? Então, quando a gente observa que essa mobilidade, nesse sentido horizontal, ela é 0,1 e 0,2 é a nossa mobilidade fisiológica, que é muito importante. A 0,1 é quando a gente tem essa mobilidade, a mobilidade grau 0, onde a gente tem que esse movimento é menor do que 1 milímetro. Já quando a gente observa que esse movimento horizontal do dente no alvéolo, o balanço do ligamento periodontal é superior a 1 milímetro, a gente entra na mobilidade grau 2. E aí a nossa alerta já começa a acender ainda mais. Por quê? Mobilidade grau 2, ela pode estar associada a vários fatores, mas que são extremamente prejudiciais. E aí a mobilidade grau 3 é quando a gente tem, além desse movimento lateral com mais de 1 milímetro, a gente observa também uma mobilidade no sentido vertical. Então é por isso que toda vez que a gente vai fazer o teste de mobilidade, que a gente precisa aplicar, a gente saiba a técnica correta, mas também a gente saiba fazer a pontuação ideal, como a gente observou nesse vídeo. Esse
Nesse vídeo a gente vai observar um dente que apresenta a mobilidade grau 1 e os outros que apresentam a mobilidade grau 2, ou seja, a mobilidade mais avançada, assim como o outro da mobilidade 0, que é a fisiológica. Vamos lá ver esse vídeo de novo para a gente conseguir pontuar? Ei, Teté, boa noite. É uma alegria ter você aqui, irmã. Amo muito você. Ei, doutora Bianca, tá joia? Ei, Paulo, tá joia? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. A gente está conversando sobre o teste de mobilidade e toda a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. E ele auxiliando em fechamento de diagnósticos importantes, como a gente vai observar aqui na nossa live de hoje, tá? Então, nesse vídeo, a gente observou o teste de mobilidade sendo realizado, sendo aplicado. Vou achá-lo aqui, gente, a gente está com várias aulas muito legais, a gente está cheio de novidades, em breve aí aulas específicas para trauma dental. Se você quer acompanhar na nossa bio, deixei o link do YouTube, a gente está com várias aulas disponibilizadas lá no YouTube, sem contar as lives que estão disponíveis aqui também no nosso Instagram, para te ajudar no dia a dia clínico, hein? Então nesse vídeo aí, ó, a gente observa a forma correta, ó, usando instrumentais, ó, esse dente aí, ó, apresentando uma mobilidade, ó, esse fisiológica. Pode manter, tá? Olha, esse fisiológica e esse, você pode ver que ele tá até numa posição. Não façam teste de mobilidade usando digitais, nem dedo com dedo, nem dedo com instrumental. A forma correta da gente realizar o teste de mobilidade é esse aí, usando os instrumentais, tá? Então a gente observa os testes. O tanto que o dente ele avança dentro do alvéolo no ligamento periodontal é o que vai determinar qual que é o grau de mobilidade desse dente, tá bom? Ei, Michele, seja bem-vindo. Então, nós já pontuamos qual que é a técnica correta de fazer o teste de mobilidade. Eu acredito que ficou tudo tranquilo aí, gente. Alguma dúvida qual que é a técnica correta do teste de vitalidade? Por favor, ninguém colocando o dedinho digital na hora de fazer o teste de mobilidade, porque ele mascara a real mobilidade do nosso dente, ok? Michele, seja bem-vinda à nossa live. E o outro detalhe são as pontuações. A mobilidade ela pode ser classificada em grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com a sua intensidade, tá? E a mobilidade dental, muitas vezes, ela é definitiva no diagnóstico de um caso clínico que pode estar acontecendo, tá? Por exemplo, uma situação onde o teste de mobilidade vai fechar o diagnóstico ou vai definir um plano de tratamento é em casos de dentes que sofrem um trauma dental. Então, aquele dente que sofreu, por exemplo, uma concussão, ele apresenta-se dolorido, ele apresenta uma sensação de anestesia, mas quando você faz o teste de mobilidade, ele não apresenta mobilidade. Então, não houve um rompimento de fibras do ligamento periodontal. Diferente quando você acolhe um paciente que sofreu, por exemplo, uma subluxação. A subluxação pode levar o paciente a uma mobilidade até G2. Então, o dente, ele não deslocou do alvéolo, né? Então, ele não sofreu uma luxação intrusiva, nem extrusiva, nem lateral, mas ele sofreu uma subluxação e apresenta uma mobilidade G2. Então, isso pode indicar que você precisa fazer uma contenção de estabilização. Então, olha como nesse momento o teste de mobilidade dental fez toda a diferença se você iria fazer ou não uma contenção. Uma outra situação... Oi, Leila, seja bem-vinda à nossa live de hoje. A gente está conversando sobre a forma correta do teste de mobilidade dental, as suas definições e principalmente a sua aplicabilidade, tá bom? Uma outra situação, Leila, que a gente utiliza muito o nosso teste de mobilidade é quando você observa
que o dente apresenta uma mobilidade, gente, esse dente está com uma mobilidade G2, ele desloca mais de 1 milímetro no ligamento periodontal quando eu faço o teste, mas eu radiografo esse dente, ele não tem uma lesão periodontal, ele não tem uma perda óssea, eu faço a sondagem, ele não me apresenta uma bolsa periodontal. Então, o que está acontecendo com esse dente que ele está apresentando uma mobilidade G2? Então, isso acende um alerta de você buscar outras opções do que pode estar acontecendo. E aí você vai fazer um raio-x, analisar de uma forma mais criteriosa esse raio-x, e se você observa um espessamento do ligamento periodontal. Então, nós temos mobilidade G2, espessamento do ligamento periodontal. Será que não está relacionado a um trauma oclusal, um contato prematuro nesse dente? E tudo isso, gente, por conta de um exame que deve fazer parte da nossa rotina, que é o teste de mobilidade. Então, o teste de mobilidade, ele deve ser aplicado na sua consulta avaliativa do seu dia a dia, aquela consulta, sim, de planejamento do tratamento, aquela consulta, sim, a primeira visita do seu paciente, aquela que você avalia todos os dentes, que você olha o fio dental, né, com o fio dental, se há presença de sangramento, se há presença de descolamento de gengiva, se há presença de bolsa periodontal, se há sensibilidade ao gelado e ao frio, e por que não fazer o teste de mobilidade? Às vezes nós fechamos diagnósticos de um paciente que aparentemente tem uma gengiva saudável. Você faz a sondagem, não apresenta bolsa, mas você faz o teste de mobilidade, tá lá o seu paciente com um G2, e aí você vai fazer uma panorâmica, avalia a panorâmica, o seu paciente tem uma perda óssea generalizada e precisa de um tratamento periodontal. Então, assim, o teste de mobilidade, ele deve fazer parte da sua cartela de exames iniciais, de exames clínicos, ele deve fazer parte da sua cartela de exames de diagnóstico diferencial. Então, ele não é nem um exame complementar. Eu falo que o teste de mobilidade tem que ser um exame da sua rotina clínica, tá bom? Me conta aí, gente, vocês têm o hábito de fazer o teste de vitalidade? Quem aí, coloca aí nos comentários para mim, quem faz o teste de vitalidade com frequência, com aplicabilidade, fazer a leitura do teste? Então, o teste, né, ele tem a mobilidade, ó, grau 2. Me conta aí, gente. Enquanto que eu bebo uma aguinha aqui. Vou colocar uma definição aqui, gente, que muitas vezes as pessoas me perguntam: Adriana, mas como assim grau 0 do teste de mobilidade? Então, o dente não tem nenhuma mobilidade? Não, gente, o dente tem mobilidade sim. É a mobilidade que a gente chama a mobilidade fisiológica, que é... Ó, o grau 0 é aquela mobilidade fisiológica, tá? Isso é que faz com que o nosso dente não seja um dente anquilosado. A presença do ligamento periodontal, né, conectando a raiz ao alvéolo, né, ao osso alveolar, e faz com que o nosso dente tenha certa flexibilidade. Então, a gente chama de mobilidade grau 0, essa mobilidade fisiológica que está presente em todos os dentes. E qual que é a intensidade? Quanto que esse dente pode movimentar de forma fisiológica, de forma natural dentro do alvéolo? Então, quando eu faço aquele teste de mobilidade, em que eu venho, aplico e faço esse teste de mobilidade, quanto que eu quero que o meu dente movimente e que isso esteja sendo fisiológico? É muito pouco, gente. É de 0,1 a 0,2 milímetros, tá? Então, é de uma forma bem delicada. Essa é a mobilidade
grau zero aí dos nossos dentes. Essa é que a gente deseja que todos tenham, que toda avaliação a gente observa e a gente encontra essa mobilidade G0, tá bom? Oi, Débora, seja bem-vinda à nossa live de hoje. E aí, como a gente agora já sabe fechar o nosso diagnóstico, já sabemos aplicar o nosso diagnóstico, a gente tem aí aqueles dentes que a gente encontra com a nossa mobilidade grau 1, né? Mas o que é esse dente? Como eu vou mensurar? Como que eu vou pontuar que esse dente tem uma mobilidade grau 1? A mobilidade grau 1 é quando a gente faz o teste de mobilidade, esse teste que a gente tanto conversou no início com essa técnica, e o meu dente ele só movimenta até 1 milímetro. Então aqui, ó, no nosso vídeo a gente consegue ver, olha, o dente, quando a gente faz o teste, ó, como esse, ó, ele movimenta muito pouquinho, no máximo 1 milímetro. Então a gente tem nesses dentes, principalmente esses que estão ligeiramente fora do alinhamento, uma mobilidade G1. E reforçando para você, como a Camila que está chegando aí na nossa live, nunca faça o teste de mobilidade de forma digital, tá? Sempre dessa forma, sempre utilize 2 cabos de instrumentos rígidos e movimento de vestibular para palatina ou vestibular para lingual, para a gente conseguir o teste de forma correta, tá? Então a gente quer, na maioria das vezes, que o nosso dente tenha mobilidade G0, que é a fisiológica, ou no máximo 1. Já a mobilidade G2, que é onde a gente tem onde o dente movimenta um pouco mais, né? O grau 2, a gente tem uma movimentação mais de 1 milímetro, que é igual eu comentei com vocês, a gente já começa a acender aí o nosso alerta aí, né? Para essa mobilidade G2. Então a gente tem que preocupar o que está causando, fazendo com que esse meu dente sofra e tenha essa mobilidade. E volto a frisar, principalmente em casos de trauma dental. Trauma dental, dente com mobilidade G2, ou seja, ele movimenta no sentido horizontal mais de 1 milímetro, a gente precisa fazer uma contenção estabilizadora, tá? Para cicatrização, para que esse dente não aumente essa mobilidade, tá? Então, em casos de subluxação, onde a mobilidade está superior, a classificação é G2. Em casos de luxação intrusiva, luxação extrusiva, né? Então, a gente reposiciona o dente e faz aí essa contenção, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda. E o grau 3, gente, é o grau mais avançado. O grau 3 é quando a gente tem uma mobilidade mais de 1 milímetro, né? Ela é mais de 1 milímetro, só que ainda ela tem um adicional. Essa mobilidade também apresenta uma mobilidade vertical. Então, o dente apresenta uma mobilidade no sentido horizontal, mas também apresenta uma mobilidade no sentido vertical. Muitas vezes, olha como é importante a gente saber avaliar a mobilidade. Muitas vezes o dente que apresenta uma mobilidade no sentido horizontal e uma mobilidade no sentido vertical, ele pode estar associado a lesões endopério. Aquela sensação do paciente, nossa, parece que o meu dente está crescido. Então veja bem a importância da gente colocar e pontuar de forma correta o nosso teste de mobilidade dental, tá? É um exame que deve fazer parte aqui do seu dia a dia clínico e eu espero com essa live de hoje, onde a gente conversou sobre
modo de aplicar, o que é o teste de mobilidade, como aplicar, como fazer a leitura e qual que é a sua aplicabilidade, como que ele pode ajudar no seu dia a dia clínico. Espero que essa live de hoje tenha contribuído, eu possa contribuir ainda mais para o seu dia a dia clínico. E aí amanhã mesmo, na sua próxima consulta, eu vou atender esse paciente, deixa eu ver como que tá a mobilidade dos dentes desse paciente e quem sabe aí você não vai fazer um diagnóstico que estava escondido, que você ainda não tinha visto nesse paciente. Então bora lá aplicar o teste de mobilidade no seu dia a dia clínico, tá? Qualquer dúvida, essa live eu vou deixar ela salva aqui no nosso feed, lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube do Dentista Confiante também tem várias lives. E se você quer tirar dúvidas, me manda pelo direct ou me manda no comentários dessa live, tá? E um assunto que você queira compartilhar ou algum caso clínico, conte com o Dentista Confiante, a gente compartilha porque a sua dúvida pode ser dúvida de vários outros colegas e a gente aqui nesse perfil, a gente consegue ajudar a obter diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, principalmente quando a gente aplica um teste como esse, o teste de mobilidade, com critérios e com qualidade, tá joia? Sejam muito bem-vindos todos vocês, sempre participativos aqui na nossa live do Dentista Confiante. É uma alegria estar aqui com você e compartilhar conhecimento. Josi, seja bem-vinda à nossa live, ela está no seu finalzinho, mas eu vou deixá-la no feed para você entender como que se aplica um teste de mobilidade de uma forma bem tranquila, tá? Gente, uma semana abençoada para vocês, tá? Que a semana seja cheia de luz, com muito amor, muito carinho, muitos pacientes na cadeira e muito conhecimento compartilhado, tá bom? Vejo vocês nos stories, no YouTube ou na nossa próxima live de terça-feira. Bora lá!